Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez juntos, com a graça de Deus. O Senhor assim nos conduz como o nosso pastor, quem vem ao nosso encontro, e Ele nos quer que nós estejamos juntos com a palavra dEle. Cada vez mais aprendendo, meditando, cada vez mais refletindo o que Ele quer dizer para nós. Meus amados, uma belíssima palavra o Senhor tem para nós nessa manhã, nesse dia de hoje, no correr desse dia de hoje, para que nós possamos refletir essa palavra. Se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, de 32 a 38. E lá fala assim: Logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo, possuído do demônio. O demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão exclamava com admiração. Jamais se viu algo semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomada de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Amém? Meus irmãos, olha como que Jesus se compadece. Olha como Jesus, olha aquele povo, aquela multidão enfraquecida como ovelhas sem pastor. Irmãos, a gente consegue ver nessa palavra de hoje que o Senhor até hoje Ele pede para nós: vai anunciar, anuncia a palavra, porque a messe é grande, os operários são poucos. Onde Jesus passava, Ele curava, Ele libertava. Um pouco antes dessa palavra, fala que 2 cegos chegaram diante de Jesus, suplicando: Jesus, filho de Davi, tende piedade de nós. Jesus olhou para eles e falou: crede que eu posso fazer isso? E eles falam: sim, nós cremos. Jesus tocou-lhe os olhos e ele falou: seja feito conforme a vossa vontade. Jesus repreendeu-os severamente: não diga a ninguém o que aconteceu. Irmãos, quando aconteceu um milagre, quando acontece um milagre, quando nós vemos algo de bom, como que se deixa de falar? Imediatamente aquele cego saiu proclamando e a fama de Jesus saiu se estendendo por toda a região. E logo na sequência, eis que apresentaram um homem mudo, possuído pelo demônio. Jesus olhou para aquele homem e expulsou, e aquele mudo começou a falar. Olha que interessante no capítulo 34. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Meus irmãos, a gente vê que inveja que aquele povo tinha de Jesus. Jesus fazendo bem, Jesus curando o povo, Jesus se compadecendo do povo, Jesus testando a fé daquele povo, aquele povo era curado, e aqueles homens com inveja. Caminhava onde Jesus estava, tinham vários deles para poder olhar o que Jesus estava fazendo e ficar com inveja de Jesus. Irmãos, no meio de nós acontece isso até hoje. Até hoje nas nossas igrejas, nos nossos grupos, onde que a gente vê uma graça acontecendo, várias pessoas começam a arrumar desculpas para apontar que as suas ovelhas estão sendo curadas e falar: olha lá, como que ele consegue fazer aquilo? Como que ele faz aquilo? A gente vê que uma inveja, o demônio, como que ele, quando ele vem e toma posse do coração daquele povo, assim como dos fariseus, daqueles príncipes dos fariseus, sempre perseguindo Jesus Cristo. E Jesus não dava bola para eles, Jesus sempre ensinava a multidão, e eles também eram ensinados, mas eles não acatavam as palavras do Senhor. E aqui fala que Jesus percorria toda aquela região e via o povo enfraquecido, e Jesus se compadecia deles. Jesus olhava, via a dificuldade daquele povo de Deus. Um povo fraco, a palavra fala um povo fraco, uma multidão enfraquecida.
uma multidão abatida, Jesus se compadecia dela e falava para os seus discípulos: a messe é grande. Jesus falava para os seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários. Meus irmãos, esse operário pode ser eu, pode ser você nesse dia de hoje. Pode ser eu e pode ser você a anunciar a palavra de Deus àquelas pessoas que necessitam. Quantas pessoas precisam de um conselho? Lógico, não pode ser para qualquer pessoa que você pode pedir um conselho. Mas nós podemos orar, podemos pedir ao Senhor da messe uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria. Podemos pedir ao Senhor que Ele nos envie uma palavra certa para aquelas pessoas que estão necessitadas, que estão de cabeça baixa, passando por dificuldades. Nós podemos ser esses operários, meus irmãos, esse dia de hoje, os operários da última hora. Nós simplesmente não podemos deixar que várias pessoas passem por nós, sentidas, abatidas, precisando de alguma palavra que seja, e nós deixamos passar batido. O Senhor nos pede para nós: vai ao encontro daquelas ovelhas abatidas, vai ao encontro daquelas ovelhas que se encontram perdidas, e tenha compaixão por elas. Fale do meu amor, fale do meu reino. Meus irmãos, ninguém pode calar a palavra de Deus na nossa boca. Ninguém pode tirar a palavra do Senhor no nosso coração, quando ela vem no nosso coração. Porque tem muitas pessoas, muitas vezes, com os olhares mal em volta de nós, que não quer nos deixar falar da palavra do Senhor. Mas o Senhor é maior. O Senhor é esse nosso Deus que sempre vem nos dar palavras sábias nas horas certas. Porque assim Ele fala: quando precisares de mim, eu vos porei as minhas palavras na sua boca. Seja um anunciador, seja um anunciador do Evangelho de Jesus Cristo nesse dia de hoje. E vai e anuncia. Você que me ouve, irmão, não fique só para você essa palavra, espalhe essa palavra. Leve essa palavra o mais longe que ela possa chegar, nos seus contatos, suas redes sociais. Quantas pessoas, quantas ovelhas precisam ouvir que Jesus é o nosso Deus, que Ele escuta o coração daquelas pessoas que estão abatidas, enfraquecidas. E nós temos sempre que orar por elas. Que Deus abençoe o nosso dia, que nós tenhamos um santo e abençoado dia, que Ele venha ao nosso encontro. Que a graça e que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Fiquem todos na santa paz e até a próxima.